Olá, pessoal! Nós estamos continuando a atividade 1. Na última aula nós paramos no exercício 12, agora a gente vai continuar. Nós temos o 13, 14, o 15, o 16 e o 17 para fechar essa função do primeiro grau. Então, vamos lá, olha o que o exercício 13 fala. Uma companhia vende 20 mil unidades de uma mercadoria quando o preço unitário é de R$14. Então, a quantidade vendida são 20 mil unidades quando o preço é igual a R$14. A companhia determinou que pode vender 2 mil unidades a mais. Então, se ela vendia antes 20 mil unidades, ela vai vender 2 mil unidades a mais, 20 mil mais 2 mil, ela vai passar a vender 22 mil unidades. Só que ele fala que vai ter uma redução de R$2 no preço unitário. Então, o preço que antes era R$14 com a redução de R$2, 14 menos 2 vai passar a ser R$12. E a pergunta é a seguinte: ache a equação de demanda, supondo-a linear, e esboce a curva de demanda. Então, o que é achar a equação de demanda? É achar a fórmula. Você está falando que ela é linear, então quer dizer que vem de uma função do primeiro grau, y é igual a x mais b. Então, o exercício, na verdade, quer que a gente encontre essa fórmula, ou seja, a equação de demanda, que obedeça a essas informações. Nós vimos pelo próprio exercício 12, ó, o exercício número 12, você já tinha a equação de demanda montada, quer ver? Olha, o exercício da aula anterior, ele já te fornecia a fórmula pronta, a equação de demanda, ó. Se vocês observarem, o Q está no lugar do Y e o X está no lugar do P. Então, se a gente volta nesse exercício aqui, ó, vocês vão ver que quem vai estar no lugar do Y é o Q e quem vai estar no lugar do X é o P. Então, achar a equação de demanda é a gente descobrir quem será o valor de B e quem será o valor de A. E para isso, a gente vai usar essas informações, ó. Então, o primeiro valor de Q que nós temos é 20 mil. É igual ao A, que nós não temos, vezes o X, que é 14, mais o B, que nós não temos. O segundo valor de Q que nós temos é 22 mil, ó. 22 mil é igual ao A, que nós vamos descobrir, vezes o P, que está no lugar do X, que é 12, mais o B. Então, se vocês observarem que nós montamos um sisteminha, ó. Só para organizar esse sistema, como é que fica esse sistema? Ó, 20 mil é igual a vezes 14, é 14A mais B, 22 mil, A vezes 12, 12A mais B. Então, a gente precisa resolver esse sisteminha, um sistema 2 por 2, né? O sisteminha 2 por 2 é aquele que tem duas equações e duas variáveis, que é A e B. O caminho mais fácil é aquele método da adição, que a gente cancela as variáveis. Só que do jeito que está aqui, não dá para a gente cancelar 14A com 12A e nem B com B. Mas se eu tiver um B positivo e um B negativo, eu consigo fazer o cancelamento, né? Mas como é que eu encontro esse B negativo? É só pegar uma das duas equações que você quiser e multiplicá-la por menos 1. Vou pegar a de baixo aqui, vou multiplicar essa equação por menos 1. A de cima eu não vou mexer, ó. Então, vai ficar 20 mil é igual a 14A mais B. Multiplicando por menos 1, 22 mil vezes menos 1 vai dar menos 22 mil. 12A vezes menos 1 vai dar menos 12A. E B menos 1 vai dar menos B. Agora sim, ó. Se eu faço uma adição dessas duas equações, eu faço o cancelamento, porque mais B menos B eu cancelo. 20 mil menos 22 mil vai dar menos 2 mil. 14A menos 12A vai dar 2A. Esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar menos 2 mil dividido por 2. Nós vamos descobrir que o A é igual a menos 1000. Só que aqui, ó, nós temos que achar o A, mas precisamos também achar o B. Depois de encontrar o A, é só pegar esse A e substituir em qualquer uma das equações que você vai achar o B. Vou pegar e substituir nessa primeira, ó. Então, 20 mil é igual a 14A mais B. Se o A é menos 1000, então vai ficar 20 mil é igual a 14 vezes menos 1000, vai dar menos 14 mil, mais o B. Esse 14 mil está negativo, eu passo positivo. 20 mil mais 14 mil, nós vamos descobrir que o B é igual a 34 mil. Ou seja, o que o exercício pediu não foi a equação de demanda? Então, qual vai ser a nossa equação de demanda fazendo a substituição? Ó, Q vai ser igual a, que é menos 1000, vezes P, mais o B, que é 34 mil. Essa é a fórmula da demanda, a equação de demanda desse exercício.
E além ele pede que a gente esboce a curva de demanda. Esse termo curva de demanda é um termo usado na economia para expressar o gráfico. Né? Não quer dizer que vai ser uma curva, né? Aqui nesse caso é uma função do primeiro grau, vai ser uma reta. Mas é o nome que é dado aos gráficos desse tipo de exercício, né? Seja reta, parábola, curva, o que for. Então, o esboço do gráfico, quando ele pede esboço, é uma noção do gráfico. Eu sei que ele vai ser decrescente, ó, porque é negativo, então o gráfico vai ser decrescente. E eu sei que ele vai tocar o Y no valor de beta, ele vai passar aqui no 34.000. Se você quiser descobrir esse ponto onde o gráfico toca o eixo X, basta você pegar essa equação e igualar a zero. Se você igualar a zero essa equação, você vai descobrir que esse valor aqui vai ser 34. Ok? Então, esse foi o exercício 3, ó, o primeiro. Vamos dar uma olhada agora no exercício 14, o que ele fala, ó. Um vendedor de livros tem propostas de duas editoras. Uma editora A, que paga um salário fixo de 100.000 e comissão de 20.000 reais por enciclopédia vendida, e a editora B, que oferece um salário fixo de 120.000 e comissão de 15.000 por enciclopédia vendida. Então, primeiro, ó, então qual vai ser o salário na primeira editora? É um salário fixo de 100.000 mais 20.000 por enciclopédia vendida. Então, mais 20.000 vezes X, que é a quantidade de enciclopédias vendidas, né? Já o salário na segunda editora será um salário fixo de 120.000 mais 15.000 por enciclopédia vendida. Então, mais 15.000 vezes X. Então, se a gente observar, o exercício chama S1x e S2x as funções que representam o salário nas duas editoras, ou seja, são as fórmulas. E a letra A pediu exatamente isso. Qual que é a fórmula do salário da primeira editora e da segunda? Nós já montamos. Quando a gente vai para a letra B, ele fala o seguinte: qual das empresas paga melhor? Para a gente saber qual das empresas paga melhor, vai depender. Vai depender de quem? Vai depender desse X, que é a quantidade de enciclopédias vendidas. Mas como é que eu vou descobrir isso? Ah, não posso ir jogando valores para X, descobrir o salário numa editora? Não, tu pode até pode. Mas é um processo que vai dar muito trabalho, principalmente se esse X for um número muito grande. Porque se for um número pequeno, 2, 3, 4, 5, é mais fácil se achar. Mas se for um número muito grande, 30, 40, vai dar muito trabalho jogar valores. Então, numa situação como essa, o melhor caminho é você achar inicialmente o ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É a gente descobrir qual é a quantidade de enciclopédias vendidas que vai igualar o salário nas duas editoras. Então, como é que a gente acha o ponto de equilíbrio? Nós já falamos disso em exercícios anteriores. Basta a gente igualar as equações, ou seja, 100.000 mais 20.000 vezes X vai ser igual a 120.000 mais 15.000 vezes X. Então, aqui vai ser o nosso ponto de equilíbrio. Nós vamos descobrir o valor de X que vai igualar o salário nas duas editoras. Então, eu vou fazer o processo de equação simples. Esse 15.000x está somando, eu vou passar para o primeiro membro subtraindo, então vai ficar 20.000 menos 15.000x. E esse 100.000 está somando, eu passo para o segundo membro subtraindo, 120.000 menos 100.000. Quanto é que é 20.000x menos 15.000x? 5.000x. 120.000 menos 100.000? 20.000. Esse 5.000 está multiplicando, eu vou passar dividindo, 20.000 dividido por 5.000, nós vamos achar que x é igual a 4. Ou seja, quando esse vendedor vender 4 enciclopédias, o salário dele vai ser o mesmo, tanto na primeira quanto na segunda editora. A gente até vou aqui no cantinho para a gente conferir isso, olha. Eu vou colocar aqui, ó, a quantidade, o x, o salário em uma editora e o salário na segunda editora aqui. Então, se ele vende 4 enciclopédias, o salário dele vai ser o mesmo nas duas editoras. Vamos verificar quanto é que vai ser? É só pegar o x e substituir aqui, ó. 20.000 vezes 4 vai dar 80.000. Mais 100.000, 180.000. Então, vendendo 4 enciclopédias, o salário nessa editora é 180.000. Na segunda, 15.000 vezes 4, 60.000. Mais 120.000, também 180.000. Então, se ele vende 4 enciclopédias, o salário dele é o mesmo nas duas editoras. Mas o X da questão é, qual das empresas paga melhor? Vamos imaginar um valor menor do que 4, um valor maior do que 4. 3 e 5. Se ele vender 3 enciclopédias, 20.000 vezes 3, 60.000. Mais 100.000, 160.000. 15.000 vezes 3, 45.000. Mais 120, 165.
Então, vendendo abaixo de 4 enciclopédias, o salário dele na segunda editora é melhor. Agora, vamos imaginar ele vendendo mais do que 4. 5. 20 mil vezes 5, 100. 100 mais 100, 200. 15 vezes 5 vai dar 75, mais 120, 195. Aqui a gente observa que se ele vender acima de 4 enciclopédias, o salário dele na primeira vai ser melhor. Então, a pergunta é, qual das empresas paga melhor? Depende. Essa é a resposta. Depende. Aí você pode falar, vendendo X maior do que 5, maior, S1 é melhor. Agora, se ele vende X menor do que 5, S2 é melhor. Certo? Essa é a conclusão do exercício número 14. Vamos ver agora o exercício número 15? Olha o que o exercício número 15 fala. Certo produto é fabricado a um custo unitário de R$ 8,00. Então, o custo unitário seria o preço de produção. O custo é o que a letra me pergunta. Ó. O custo unitário, que é o preço de produção, é igual a R$ 8,00. Ele é vendido com um acréscimo de 20% em relação a esse valor. Então, se você gasta R$ 8,00 e você vai vender com um acréscimo de 25%, 8 mais 25% vai dar exatamente 10. Então, na verdade, o preço de venda dele vai ser de R$ 10,00 e o preço de produção é de R$ 8,00. O que é o BEP? O BEP é Break-Even Point, é o mesmo ponto de equilíbrio. É bom a gente usar esses diferentes termos, que às vezes vocês pegam um livro, tá como BEP, outro livro tá como ponto de equilíbrio, é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? O que o exercício falou? Que esse ponto de equilíbrio, ele é atingido ao nível de 180 unidades. Então, quando essa empresa produz uma quantidade igual a 180 unidades, ela atinge o ponto de equilíbrio nas vendas, ou seja, a receita total é igual ao custo total. O que é o ponto de equilíbrio numa situação de custo, receita, lucro? É a quantidade que você vende, produz e vende, onde você iguala o que você vende ao que você gasta. Ou seja, você não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Quando eu chego na letra C, a pergunta é, qual a produção necessária? Ou seja, qual é a quantidade que essa empresa tem que produzir para atingir esse lucro de R$ 3.640? Então, eu quero descobrir isso, né? Eu sei que com 180 unidades, o lucro é zero. Então, eu quero descobrir quantas unidades que ela tem que produzir e vender para atingir esse lucro, ou seja, vai ter que ser maior do que 180. Como é que eu começo? Vou partir da informação que ele me forneceu, que é esse lucro. O que nós vimos que é o lucro total? Não é a receita total menos o custo total? Esse lucro nós temos, ó, 3.640. O que é a receita que nós vimos em aulas anteriores, né? O preço de venda vezes a quantidade vendida. O preço de venda nós sabemos que ele é de R$10 e a quantidade vendida nós não temos, que aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso usar esse 180. Esse 180 é quando o lucro é zero. Eu quero descobrir a quantidade para esse lucro. Então, essa vai ser a receita, o preço de venda, que é 10, vezes a quantidade vendida, que eu não tenho, menos o custo total. O que é o custo total? É o custo fixo, que eu não tenho, por enquanto, mais o custo variável. Como é que eu monto o custo variável? É o preço de produção, que é R$8,00, vezes a quantidade produzida, que eu também não tenho, que eu quero achar. Então, aqui, se vocês observarem, eu tenho uma equação com duas variáveis, que é o custo fixo e a quantidade. A quantidade eu quero achar, mas e esse custo fixo? Eu vou achar esse custo fixo a partir dessa informação. O exercício, ele nunca te fornece uma informação desnecessária. Então, ele te forneceu esse ponto de equilíbrio para você encontrar o custo fixo. Se eu sei que o custo fixo, a quantidade de 180 unidades vai igualar a receita com custo, o que é a receita? O preço de venda vezes a quantidade vendida? O que é o custo total? O custo fixo mais o custo variável? Vamos substituir essas informações que nós vamos achar o custo fixo. Ó. Preço de venda é de R$10, se é o ponto de equilíbrio para uma quantidade de 180. O custo fixo eu não tenho, mas o custo variável eu sei que é o preço de produção, que é R$8,00, vezes a quantidade, que é 180. Não tem necessidade de colocar esse parênteses aqui não, porque eu não tenho uma subtração, só coloquei para vocês entenderem que é o custo variável. Então, se eu faço essa continha aqui, ó, vou fazer ela do lado de cá, ó, 10 vezes 180 vai dar 1.800, é o custo fixo, mais 8 vezes 180
8 vezes 180 vai dar 1.440. Esse 1.440 tá somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, ó. 1.800 menos 1.440, essa empresa tem um custo fixo igual a 360. Pronto, ó, essa informação que a gente precisava para substituir aqui, ó. Então, 3.640 vai ser igual a 10Q menos o 360 mais o 8Q. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que aplicar a distributiva com negativa. Então, vai ficar 3.640 é igual a 10Q menos 360 menos 8Q, ó. Então, aqui, ó, 10Q menos 8Q vai dar 2Q menos 360. Esse 360 está subtraindo, eu vou passar somando, então 3.640 mais 360 vai dar 4.000, né? Depois esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 4.000 dividido por 2, nós vamos achar uma quantidade de 2.000. Ou seja, vou até conferir as contas aqui. Quando essa empresa produz e vende 2.000 unidades, ela atinge esse lucro de R$ 3.640, ok? E agora, para a gente finalizar essa parte, primeira parte de função afim, de função do primeiro grau, faltam 2 exercícios que eles falam sobre depreciação. O que é depreciar? Depreciar é desvalorizar. Então, por exemplo, olha, ele fala que eu vou explicar a depreciação por meio desse exercício. Uma empresa adquiriu um forno por $10.500, sabendo que seu valor residual é de 2.000 e sua vida é de 10 anos, a vida útil que a gente chama, calcule a depreciação anual. O raciocínio é o seguinte, eles compram o forno hoje por $10.500. Ele falou que depois de 10 anos, que é o tempo de vida, o valor residual é esse valor final depois da vida útil dele. Então, hoje vale 10.500, mas daqui a 10 anos ele vai estar valendo 2.000. Então, se hoje ele vale 10.500, daqui a 10 anos ele vai estar valendo 2.000, ele sofreu uma desvalorização de 8.500. Só que foi 8.500 em 10 anos. Se a gente pega 8.500 e divide por 10, a gente vai descobrir que ele teve uma depreciação, uma desvalorização de 850 anual. Então, essa é a chamada depreciação anual. Então, se hoje vale 10.500, daqui a 10 anos vai estar valendo 2.000, desvalorizou 8.500, se é em 10 anos dividido por 10, 850 é a depreciação anual. Então, nós acabamos de descobrir que a depreciação vai ser de 850 por ano. Quando eu chego na letra B, ele pede qual é a função depreciação V igual a FT. O que é isso? Função, toda vez que ele pede função, ele quer que a gente encontre a fórmula. Qual é a fórmula dessa depreciação? A gente monta a fórmula pelo seguinte raciocínio. Quando ele fala FT, quer dizer que é em função do tempo. O valor do bem vai ser o valor dele hoje, vou chamar de V0, menos a depreciação anual vezes o tempo. Essa é a fórmula da depreciação, ó. Então, o que vai ser a fórmula da depreciação desse produto? Ó, a fórmula, se é função, tem que ter 2 variáveis. Vai ser o V e o T, ó. O V e o T. Então, o valor dele vai ser o valor dele hoje, que é 10.500, menos a depreciação anual, que é de 850, vezes o tempo. Então, essa vai ser a fórmula da depreciação desse produto. E na letra C, me pede qual é o valor desse ativo após 5 anos. É só substituir aqui, ó. Então, qual vai ser o valor dele daqui a 5 anos? Então, vai ser 10.500 menos 850 vezes 5. Não podemos esquecer que a gente tem que multiplicar primeiro 850 vezes 5. Então, vai dar 10.500 menos 4.250. Fazendo essa subtração, nós vamos descobrir que o valor dele será de 6.250. Então, hoje ele vale 10.500, daqui a 5 anos ele vai estar valendo 6.250, ok? Isso é a teoria da depreciação. Se vocês observarem, ó, isso daqui é uma função do primeiro grau, segue essa lei de formação, não segue? O Y é o V, o valor do A, o X é o T, né? O A é menos 850 e o B é 10.500, ó, é uma função do primeiro grau. E para a gente finalizar essa primeira parte, né, de função afim, de função primeiro grau dessa atividade, eu tenho o exercício 17, que fala o seguinte, ó. Daqui a 3 anos, a depreciação total de um automóvel será de 5.000. Então, você tem o valor dele hoje e o valor dele futuro.
Eu sei que no período de 3 anos, a depreciação total é de 5 mil. Então, em 3 anos, ele depreciou 5 mil reais. Se em 3 anos ele depreciou 5 mil reais, se eu pegar 5 mil e dividir por 3, ó, vou dividir aqui, ó, 5 mil dividido por 3, ele vai ter uma depreciação anual de aproximadamente R$ 1.666,67. Essa é a depreciação anual dele. Aí o exercício fala, se o valor daqui a 5 anos, tá, então em 3 anos ele vai depreciar isso, mas ele falou que o valor dele daqui a 5 anos vai ser de 10 mil reais. Então daqui a 5 anos já tá valendo isso, então vai ser o valor futuro dele, o V. Aí pergunta qual é o seu valor hoje. Tá fácil o raciocínio. Ó. O que que nós vimos que é a fórmula da depreciação? V é igual a V0 vezes DT. O valor dele futuro será de 10 mil reais. O valor dele hoje nós queremos descobrir. A depreciação anual vai ser de R$ 1.666,67. E ele vai estar valendo esse 10 mil reais daqui a 5 anos. Então o tempo vai ser 5. Ó. Então se a gente faz essa conta aqui, nós vamos achar o valor dele hoje. Lembrando que eu faço a multiplicação, então, esse valor vezes 5 vai dar aproximadamente 8.333,33. Esse valor subtraindo, eu passo somando 10 mil mais esse valor, vai dar 18.333,33. Seria o valor dele hoje. É isso aí, pessoal. Fechamos a primeira parte da lista função afim. Não deixe de resolver o exercício e qualquer dúvida é só me chamar no fórum, tá? No chat. Obrigada.